A história da família Cárdenas sempre foi envolta em mistério e sofrimento, desde as montanhas da Andaluzia até os becos silenciosos de Madrid. O que começou como uma busca desesperada por salvação no século XVIII se transformou em um ciclo interminável de tragédias, medo e obsessão. Tudo aconteceu em 1731, quando Dom Martín Cárdenas, um fazendeiro respeitado, viu sua vida desmoronar após a morte repentina de seu filho primogênito, Miguel. A praga havia devastado a região, mas só Miguel fora levado, enquanto dezenas de moradores do vilarejo sobreviviam milagrosamente. O desespero fez Martim acreditar que a morte fora causada por algo sobrenatural, e ele procurou um monastério abandonado no alto da Serra Nevada, onde monges antigos praticavam rituais proibidos. A população sabia que aquele templo havia sido condenado pela igreja por abrigar práticas consideradas demoníacas, mas Martim não acreditava mais em nada que viesse do humano, ele queria respostas e faria qualquer coisa por elas. E foi exatamente quando ele entrou naquela estrutura silenciosa e coberta por teias, levando apenas uma vela, um crucifixo e um pedaço de pano com o sangue de Miguel, que a maldição começou. Dentro do monastério, ele encontrou símbolos esculpidos nas paredes, desenhos de círculos com marcas de garras e velhas escrituras que mencionavam intermediários entre mundos. Aquele lugar não fora feito para rezar, fora feito para negociar. E Martim negociou. Ele acendeu a vela na frente de um altar destruído, colocou o pano ensanguentado e ofereceu a própria linhagem, jurando que cada Cárdenas nascido dali seria prova viva da proteção que ele buscava. Uma figura sombria apareceu no canto da sala, alta, encurvada, como se sua espinha estivesse quebrada em diversos lugares, e sua voz não saía pela boca, mas ecoava diretamente na mente. Ela disse que daria proteção, mas em troca, o sangue Cárdenas nunca mais pertenceria ao mundo dos vivos, e sim ao mundo da sombra. Martim, cego de dor, aceitou. Quando voltou a casa, sua esposa engravidou novamente poucos meses depois, mas nada parecia normal. A gestação vinha acompanhada de vozes noturnas, objetos voando e crucifixos caindo no chão como se rejeitassem aquela criança. Contudo, ela nasceu saudável, ou parecia saudável. A partir daí, cada geração da família enfrentaria tragédias inexplicáveis e sinais de que algo observava, cobrava, esperava. As décadas passaram e a história foi alimentada pelos moradores de San Arcanjo, que juravam que a casa dos Cárdenas respirava, gemia e chorava nas madrugadas. Quando a eletricidade chegou ao vilarejo, lâmpadas explodiam sem razão no interior da propriedade. A aparência da residência mudava, como se as paredes inchassem, e crucifixos pendurados nas portas se curvassem para baixo, como se fossem atraídos para o chão por algo invisível. Em 1890, 3 crianças da família desapareceram dentro da casa sem deixar rastros. A polícia investigou, mas a única pista encontrada foram desenhos infantis de uma criatura encurvada, com braços muito longos e olhos pretos. Esses desenhos pareciam feitos por mãos diferentes, mas retratavam o mesmo ser visto por Martim mais de um século antes. Já no início do século XX, a família tentou abandonar a propriedade, mas eventos violentos sempre os traziam de volta. Acidentes inexplicáveis, incêndios espontâneos, mortes no caminho. Era como se o vilarejo fosse a jaula da maldição, e o sangue só pudesse existir ali, preso por algo que se alimentava de sofrimento, medo e morte. Os Cárdenas eram vistos como amaldiçoados, e nenhum morador ousava se aproximar da casa depois do pôr do sol. Em 1989, o caso chamou a atenção de um grupo de investigadores paranormais da universidade local. Eles queriam documentar eventuais fenômenos e comprovar, ou desmentir, as histórias. Entraram na casa com câmeras, gravadores e sensores de movimento. A primeira noite pareceu tranquila, mas às 3 da madrugada, algo aconteceu. Uma porta de madeira grossa se fechou violentamente sem vento algum na casa. Uma sombra atravessou o corredor, sendo vista por todos os equipamentos. Vozes começaram a ser captadas pelos gravadores, vozes sussurrando em castelhano antigo, frases repetidas como um mantra, La sangre paga, La sangre paga. 3 membros da equipe entraram no porão e encontraram marcas profundas na pedra, como se garras gigantes tivessem arranhado a parede. Nenhum animal conhecido poderia causar aquilo. A equipe abandonou a casa antes do amanhecer, pálida e em choque. Alguns foram hospitalizados por medo extremo. Os investigadores relataram que sentiam como se algo estivesse observando de forma inteligente, como se soubesse seus nomes e intenções. Meses depois, 3 deles morreram em acidentes inexplicáveis, e um deles desapareceu sem deixar vestígios. Era como se, ao entrar na história dos Cárdenas, você automaticamente se tornasse parte dela.
Chegando aos anos 2000, a casa já estava quase abandonada, exceto por Alejandro Cárdenas, último descendente da linhagem. Ele cresceu ouvindo que sua família era amaldiçoada, mas sempre achou exagero. Quando recebeu a casa como herança, tentou vendê-la. Porém, compradores desistiam inexplicavelmente, sem sequer visitar. Alejandro decidiu então se mudar para Madrid tentando esquecer tudo aquilo. Mas não adiantou. Logo após a mudança, vizinhos começaram a ouvir passos arrastados no corredor da madrugada, como se correntes fossem puxadas pelo chão. Alejandro acordava suado, ouvindo seu nome ser chamado, como se alguém estivesse ao lado da sua cama. Ele reconhecia a voz, era sua mãe, falecida muitos anos antes. Uma noite, encontrou marcas longas e profundas na porta do quarto, como arranhões impossíveis de serem feitos por qualquer ser humano. Ao procurar respostas, contratou especialistas em documentos históricos. Eles descobriram registros secretos do monastério onde seu ancestral fizera o pacto. Os manuscritos eram claros: o último sangue deve pagar com a própria vida, encerrando o ciclo. Alejandro ficou aterrorizado. Ele estava sendo preparado, marcado, cobrado. Dias passaram e ele começou a apresentar sintomas inexplicáveis: sangramentos, alucinações, vozes constantes. Ele via rostos distorcidos nos espelhos, como se fossem reflexos de pessoas que viveram na casa ancestral. Ele tentou se proteger, espalhando crucifixos por todo o apartamento, mas cada um deles caía de madrugada, quebrado como porcelana frágil. O espelho do banheiro começou a estilhaçar sozinho, e vizinhos relatavam ver uma sombra dentro do apartamento mesmo quando Alejandro não estava em casa. Ele então decidiu registrar tudo, comprando câmeras e equipamentos, e gravando sua experiência. Em uma de suas gravações, uma voz feminina o chama repetidamente, até que algo parece entrar no áudio, como se interferisse fisicamente, distorcendo o som. Alejandro começa a chorar dizendo: "Eu não quero morrer." Na última gravação, sua respiração se torna pesada e uma silhueta aparece atrás dele, tão alta que a câmera só capta a parte do corpo do peito para baixo, como se a figura estivesse curvada para caber no ambiente. Horas depois, o vídeo termina abruptamente. Ele desaparece, e seu apartamento é encontrado intacto, exceto pelo espelho destruído e as câmeras desligadas. Desde então, moradores de Madrid relatam histórias perturbadoras. Alguns dizem ver uma figura encurvada vagando pelas ruas antigas de madrugada. Outros escutam passos arrastados dentro de prédios sem ninguém por perto. Muitos juram ouvir sussurros repetindo a mesma sentença cobrada por séculos: "La sangre paga." Alguns dizem que a presença parece procurar algo, como se ainda estivesse incompleta. E teorias surgiram: talvez o pacto nunca tenha sido pago porque Alejandro não morreu, apenas foi levado para o outro lado. E enquanto sua existência não for encerrada, o ciclo continua. Pesquisadores investigam até hoje, mas ninguém entrou oficialmente no apartamento onde ele vivia. Portas se trancam sozinhas, luzes piscam, e moradores dizem que o ar ali é diferente, mais pesado, mais frio. Como se o monastério de 1731 estivesse ali, invisível, aguardando o pagamento completo da dívida. A pergunta que fica: será que a maldição acabou, ou apenas se espalhou pela cidade? Em 2017, um grupo de estudantes de história tentou refazer o trajeto que Martín percorreu até o monastério. Quando chegaram às ruínas, encontraram marcas idênticas às vistas na Casa Cárdenas, arranhões nas paredes, símbolos circulares e inscrições em castelhano antigo. E algo chamou a atenção: uma frase acrescentada em tinta escura, como se alguém tivesse escrito muito tempo depois do pacto original. A frase dizia: "O último sangue nunca pagará. A dívida se espalhará até consumir a própria terra." Os estudantes abandonaram o local imediatamente, mas levaram fotos como prova. Uma delas mostrava algo impossível: uma figura no canto do monastério, encurvada, com braços longos e mãos enormes, olhando diretamente para a câmera. Só depois eles perceberam aquilo. Todos os integrantes daquele grupo sofreram acidentes nos meses seguintes, e 2 deles juram que, antes de seus acidentes, ouviram um sussurro dizendo: "La sangre paga." Hoje, a maldição Cárdenas é estudada como um dos casos mais perturbadores e documentados de evento sobrenatural espanhol. Historiadores, padres e investigadores evitam falar publicamente, mas admitirão em silêncio que algo sobreviveu por séculos. A figura que Martín chamou não era um espírito comum, era algo que transcende morte, tempo e espaço. Algo que se alimenta de culpa, dor e sacrifício. A cada ano, novos desaparecimentos e fenômenos são ligados ao nome Cárdenas,
como se a linhagem ainda existisse, dispersa, aguardando o desfecho do pacto. Disse que, enquanto alguém acreditar na história, a entidade permanece viva, observando, esperando, cobrando. E quando você ouvir, durante a madrugada, uma frase repetida no silêncio absoluto, lembre-se de que não é fruto da imaginação, la sangre paga, e talvez, sem perceber, você já seja parte da história também.